Boa noite. Tem um texto das Escrituras, para você que ainda não é um crente em Jesus Cristo, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, porque ele é rico em perdoar. A você que não é crente em Jesus Cristo, você precisa urgentemente buscar o Senhor. Você precisa urgentemente deixar o seu caminho e entregar o seu viver a Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Buscar o Senhor é uma necessidade urgente para a sua vida. Você precisa buscar porque você não sabe o dia em que você vai morrer. E se você morrer sem Jesus Cristo, sua eternidade toda será o inferno, o lago de fogo. Você precisa buscar o Senhor. A você que é crente em Jesus Cristo, a Bíblia diz que também você precisa buscar o Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. Lá diz que eu devo buscar as coisas lá do alto, que eu devo pensar nas coisas lá do alto e devo colocá-las como prioridade em minha vida. Minha pergunta a você que não é crente ainda em Jesus Cristo: o que você tem buscado? Quais os seus alvos? Qual a sua prioridade? Sua vida almeja buscar a Deus? Você ama de fato a Deus a tal ponto que você está buscando a Ele como prioridade em sua vida? Certa vez, perguntei a uma senhora: a senhora ama a Deus? E aquela mulher não era crente ainda, e ela disse: amo. E eu perguntei a ela: qual a prova do seu amor a Deus? Ela disse: sinceramente, eu não tenho amado a Deus, porque eu não tenho provado meu amor ao Senhor. A minha pergunta vai para você que é crente: o que você tem mais buscado? Desde o dia em que Cristo Jesus te resgatou da condenação eterna, até hoje, até agora, até esse determinado momento. Qual é a sua maior busca? Poderíamos dizer que a sua maior busca é Deus? Que você está buscando Deus como o alvo maior da sua vida, como a prioridade da sua vida, ou não? Se pudéssemos mostrar no Data Show o que cada um de nós está buscando no coração, será que nós teríamos coragem de mostrar o que de fato nós estamos buscando, até mesmo vindo à igreja? De fato, nós temos trocado o valor principal, que é Deus, em nossas vidas, por valores passageiros, por esse mundo, que a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 2, que esse mundo um dia vai passar, tudo vai passar, e nós não vamos poder levar nada, porém, nós vamos levar, sim, se nós buscarmos Deus como prioridade em nossas vidas. A Bíblia fala dos ganhadores de alma, que eles receberão uma coroa. A Bíblia fala daqueles que perseveraram. A Bíblia fala de pessoas que vão receber galardões no céu, mas essas pessoas sempre têm como alvo uma busca do Senhor. Eles estão buscando o Senhor. E para se buscar o Senhor, a gente tem que deixar algo. Sempre quando a gente busca algo, a gente precisa deixar algo. Eu tenho visto que nos últimos anos, eu não sou tão de idade assim, mas tenho uma certa idade, eu tenho visto que muitas pessoas, durante o período da vida cristã, quando começam a buscar outras coisas, começam a deixar outras que são mais preciosas e necessárias. E isso vai fazendo com que as pessoas estejam pouco a pouco se afastando do Senhor, da vida cristã.
As pessoas não têm mais o zelo pela pureza. Pureza no falar, pureza no vestir, pureza no pensar, pureza até mesmo no seu estudo das Escrituras se torna algo completamente mecânico, pureza até mesmo na hora de evangelizar. Nós esquecemos daquele versículo que diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. De fato, a pureza nesses últimos dias tem sido esquecida. O zelo pela pureza tem sido esquecido. Muitas vezes nós temos zelo e nós procuramos conservar coisas que são materiais. Lutamos na justiça por isso. Pagamos e pagamos por isso. Mas quando se trata da pureza espiritual, nós não temos sequer um derramar de sangue para que haja pureza espiritual. E isso eu estou me referindo a mim também, a cada um que está aqui, que é crente em Jesus Cristo. Nós precisamos buscar a pureza espiritual. Que crente é esse que não busca a pureza espiritual? Que crente é esse que não se esforça para ter uma vida com Deus? No livro de Lucas, vai dizer que, como é que eu chamo o Senhor de Senhor e eu não faço o que Ele diz que eu devo fazer? Ele diz que eu devo ser uma esposa submissa. Ele diz que as mulheres mais experimentadas ou as casadas que têm mais tempo de idade devem ensinar as mais novas. Ele diz que o marido tem que ser o líder do lar, que os filhos devem honrar seus pais, que os pais devem admoestar os filhos e ensinar como ao Senhor, e que os pais não devem irritar seus filhos. E isso tudo tem sido esquecido nos dias de hoje. O mundo está tomando de conta das nossas vidas. Enquanto que a busca frenética, o desejo de ter, de obter, o consumismo tem sido aquele alvo maior de nossas vidas. E a pureza, ela não tem sido buscada. Ela não tem sido o alvo de nossas vidas. A pureza, ela é fundamental na vida do crente. Um jovem que tem a mente pura, ele vai ser bênção para outros jovens. Um esposo que tem a mente pura, vai ser bênção para sua esposa e seus filhos. A esposa que tem a mente pura também vai ser bênção. Mas hoje, a mídia, se você anda na rua, mulheres com roupas indecentes, muitas vezes até mesmo dentro da igreja, o falar do mundo é imoral. E muitas vezes na igreja. E quando a gente procura levantar a pureza, muitas vezes é combatido. Não precisa de tanta santidade, meu irmão. Olha, só quer ser o santinho. Deus deseja que eu e você busque a pureza. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, por gentileza, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Ora, 1 Pedro, capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
Porque basta o tempo decorrido para tendes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos mais uma vez nessa noite a ouvir Tua palavra com atenção, Senhor. E ao ouvir ela, Senhor, cada um de nós possa avaliar se de fato estamos buscando a pureza que tanto o Senhor assim ensina na Tua palavra, através de textos bíblicos, mas também o Senhor nos ensina através de vidas de homens que buscaram a pureza através de uma vida santa, de uma vida dedicada ao Senhor. Tira de nós tudo aquilo que atrapalha a vida de pureza que precisamos ter. Tira de nós tudo aquilo que traz a sujeira para as nossas vidas. E faz com que, Senhor, faz com que o Teu Santo Espírito transforme o nosso viver segundo o Teu querer. E que a Tua graça, meu Deus, seja abundante sobre nós. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando se fala de pureza, se fala de algo que traz para a pessoa uma limpeza, seja uma limpeza física ou espiritual. A pureza nas Escrituras fala da aptidão exigida pela lei para se participar do culto. Havia uma pureza no sentido moral, mas havia também vários tipos de purezas que eram exigidos, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo combate um tipo de pureza farisaica que havia naquele período. Quando se fala de pureza moral, fala-se que os profetas, eles pregaram essa pureza, eles insistiram em pregar essa pureza para que o povo se preparasse para cultuar o Senhor. Então eles tinham que ter uma preparação para cultuar o Senhor. Eles não entrariam na presença do Senhor de qualquer maneira. Eles precisariam ter uma vida pura. E eles precisariam buscar essa vida pura. Mas existe uma palavra também chamada purificação. A purificação visava recolocar as pessoas em uma posição de comunicação com Deus. Então havia vários passos para se ter essa purificação. E para se ter purificação, era necessário que as pessoas tirassem a impureza que tinha em suas vidas. Então, muitas vezes, quando alguém chegava para buscar o Senhor e tivesse tocado em um cadáver, ou tivesse contaminado com algo que a lei dissesse que não poderia ser aquilo, então a pessoa era afastada, ela não fazia ali o seu sacrifício ao Senhor. Porém, há uma outra palavra, puro. Essa palavra dá a ideia de que as pessoas deveriam ter as suas vidas voltadas para Deus, não só fisicamente, mas espiritualmente. Elas deveriam, então, buscar não ter culpa de pecado diante de Deus. Havia esses ritos externos,
mas havia também aquela pureza de não ter culpa de determinado pecado diante do Senhor. E elas lutavam nesse sentido. Por exemplo, muitas mulheres, quando tinham seu período, e outros que tinham lepras, eram considerados impuros. E por determinado tempo eles ficavam ali afastados. Eu lembro-me do caso da irmã de Moisés, que teve lepra por conta do seu pecado, e o povo deixou de caminhar por conta da impureza dela. O povo ficou um determinado tempo parado por conta da impureza. Então, se a gente pensar, de certa forma, a impureza, ela não permite que a gente sirva ao Senhor. Ela não permite que a gente continue a servir ao Senhor. Porém, a pureza traz a nós uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com a igreja, uma vida de dedicação ao Senhor. Por isso, é fundamental a gente entender isso. Eu preciso buscar a impureza, mas é fácil buscar a impureza? Não, a pureza. É fácil buscar a pureza? É fácil, irmãos? Não, né? Porque a gente sabe que precisa buscar, a gente sabe que Deus nos dá os recursos necessários, sua palavra, Deus nos dá, pela graça dele, a salvação, somos habitados pelo Espírito Santo, temos irmãos que lutam também conosco, mas mesmo assim parece-me que a nossa visão está mais voltada para as dificuldades. Eu olho para as dificuldades e vejo as dificuldades como algo maior, às vezes até maior do que Deus. Eu olho para as perseguições, para as lutas, e eu vejo que, não, de fato é difícil servir ao Senhor. É difícil buscar o Senhor. O Senhor Jesus criticou os fariseus. Os fariseus queriam uma vida aparente diante do Senhor. E sabia que existe muitos crentes fariseus? Por fora, são um crente, anda com a Bíblia, vai para a igreja, entrega seu dízimo, sua oferta, canta, prega, mas o seu coração está distante do Senhor. A sua vida está distante do Senhor. Tudo é aparência. Todo mundo olha e muitas vezes bate palma. Que vida que você tem com Deus! Mas o coração está contaminado pelo pecado. O adultério, a fornicação, a inveja, o ódio. Tudo isso habita no coração daqueles que não têm buscado a pureza. E há, de fato, uma necessidade dessa busca da pureza. Tem dois textos que é bem interessante. Um diz assim: desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Desvia de mim o caminho da falsidade, concede-me piedosamente a tua lei. O outro texto diz: e também todos os que planejam, ou todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. A piedade deve ser buscada. A piedade, eu diria que seria uma vida próxima de Deus, uma vida dependente de Deus, uma vida dirigida por Deus. A piedade faz com que eu viva a cada momento dependendo do Senhor. Mas que crente é esse que não procura, que não busca a pureza? E eu poderia então fazer aqui uma pergunta para você. Ou você poderia fazer para mim: pastor, como é que eu posso buscar a pureza num mundo tão impuro, de pessoas impuras, onde eu mesmo sou impuro? Como eu posso buscar a pureza? Eu poderia levar você a considerar o exemplo de alguém que viveu nesse mundo impuro, de alguém que lutou nesse mundo contra o pecado, de alguém que nos deu exemplo, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Você quer começar a ser puro? Olhe para Jesus Cristo. Veja o exemplo de Jesus Cristo.
porque Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Então, você poderia olhar para Cristo e ver que Ele sofreu na cruz para não praticar a impureza. O nosso maior problema, irmãos, o nosso, o meu, o seu, é porque a gente não quer sofrer. A gente não quer padecer. O texto que eu li inicialmente diz: e também todos que querem piamente viver para Deus serão perseguidos. Jesus disse: se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Nós não queremos padecer. E eu digo que o maior inimigo que a gente não quer enfrentar, sabe quem é? Eu não quero resistir às minhas próprias vontades. Eu não quero dizer não a mim mesmo. É o maior inimigo que a gente tem atualmente. Satanás é o nosso inimigo, sim. O mundo é o nosso inimigo, sim. Mas eu sou o inimigo que mais resisto à vontade de Deus. Muitas vezes a gente coloca a culpa no diabo, coloca a culpa no mundo, coloca a culpa nas pessoas, mas eu não. Sempre eu estou por cima. E não é assim. Você quer, de fato, ter uma vida pura diante do Senhor? Então olhe para Jesus Cristo e considere o exemplo dele. O texto nos diz em 1 Pedro, capítulo 4, o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, ele sofreu na carne para não praticar o pecado. Ele disse não à carne para não praticar o pecado. Ele disse não à carne para ter uma vida pura diante do Senhor. Ele disse não à sua vontade ou às situações que permearam a vontade do mundo, de Satanás. E resistindo sempre firme às tentações que sobrevinham sobre ele. E o texto diz: armai-vos também vós do mesmo pensamento. A ideia é que, se eu quero ter uma vida pura, o sofrimento de Cristo é um dos mais fortes argumentos, é uma das mais fortes armas para eu vencer a impureza e ter essa vida pura. Cristo morreu para destruir o pecado. Eu preciso morrer para ter uma vida pura. Lembra daqueles textos? Jesus disse: quem não renunciar à sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem amar mais a pai, mãe, irmão, irmã, e quem não renunciar à sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não negar a sua própria vida, tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo: morra para a sua própria vontade. Morra para os seus próprios desejos carnais. E uma das coisas impressionantes, lá em Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ele não pecou. Então, ele é exemplo para nós, para mim e para você. O sofrer na carne, em outras palavras, mostra um sofrimento grave, doloroso, que atingiu profundamente a nossa existência terrena. O sofrimento de Cristo na carne trouxe resultados para nós tremendos, eternos. Pense um pouco comigo. Você que é homem, que está aqui, que é líder do seu lar. Quando você procura sofrer por Cristo, você vai trazer resultados tremendos para a sua família. Sua família vai ser extremamente abençoada com o sofrimento que você está passando como líder. Mas também, quando se fala de sofrimento aqui, Pedro, ele encoraja os crentes a não temerem o sofrimento. Ele diz: armai-vos também vós do mesmo pensamento. A ideia é: pegue tudo que Cristo
padeceu e sofreu lutando contra o pecado, arme-se. Pegue isso como arma para você se defender contra a impureza, para você se defender contra o pecado. E o que me impressiona é que o pecado, ele vem de uma forma tal que a nossa mentalidade, quando está ligada em Cristo, a gente vai poder notar o que é o não pecado. Lembra daquela passagem que Pedro diz: não, Senhor, não vai à cruz, Senhor. Senhor, não vai, o Senhor é o Senhor, não vai não. E Jesus olha para ele e diz: arreda-te, Satanás. Quando a gente está lutando para ter uma vida pura, a gente vai perceber de maneira clara o que é pecado e o que não é pecado. A gente vai ter uma visão mais, eu diria, profunda, porque a gente está usando armas não nossas, mas armas do Senhor Jesus Cristo. Ele não viveu para os seus desejos, mas para Deus. Jesus Cristo, então, quando ele morreu, ele tinha um propósito. Mesmo sendo escarnecido, mesmo sendo maltratado, humilhado, mesmo que as pessoas cuspissem em seu rosto, mesmo que as pessoas ali pudessem zombar dele, ele sofreu para não ter uma vida como muitas vezes as pessoas dizem. Ele sofreu com um propósito de nos dar uma vida nova. Ele não sofreu em vão. Você acredita que Cristo morreu em vão? Você acredita que Cristo morreu por você simplesmente para você viver no pecado? Eu não creio assim. Eu creio que Cristo morreu, e Ele morreu para redimir um povo, e esse povo vai ser sim redimido, e esse povo não vai ter mais prazer no pecado. Eu lembro-me de uma senhora que, evangelizando ela disse assim: pastor, não tem como eu ser crente na igreja do Senhor. E eu perguntei a ela, por quê? E ela tirou uma cerveja de dentro da bolsa e disse: porque eu gosto disso daqui. E lá na igreja do Senhor, o Senhor não vai permitir que eu beba isso. Eu disse para ela: a senhora está dizendo isso porque a senhora está vendo do ponto de vista da senhora agora. Mas quando Deus transformar a vida da senhora, a senhora vai olhar para isso e vai sentir nojo. A senhora não vai ter mais prazer nisso. Irmãos, quando Cristo nos faz nova criatura, a gente tem que viver como nova criatura. Porque se a gente for viver aquela vida velha, nós não vamos conseguir vivê-la. É tristeza, é pesar, é dor, é choro. Por isso, quem sofre, segundo Deus, literalmente está seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Está seguindo o exemplo do seu mestre. A tentação, ela não vem só externamente. Mulheres, atrativos do mundo, não. Mas a tentação vem de maneira interna também. O orgulho, a soberba. Isso pode se tornar um ídolo no nosso coração. A avareza. E eu preciso urgentemente olhar para Jesus Cristo, ver o exemplo dele no sofrimento. A palavra armai-vos também dá a ideia de munir-vos e aponta para uma luta. Todo crente está numa luta. E essa luta só vai acabar no dia que a gente for levado para o Senhor. Enquanto a gente não for levado para o Senhor, todos os dias nós estamos lutando. Um certo servo de Deus, ele disse assim: ter de sofrer pela hostilidade do mundo
é um indício seguro de que a grande ruptura foi realizada, de quem foi dado o passo para fora do mundo, rumo ao discipulado de Cristo. Ou seja, em outras palavras, quando nós começamos a entender que esse mundo não é o mundo que nós fomos chamados para viver, porque a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador. É por isso que a gente tem que buscar, pensar, viver as coisas lá do alto. A pureza espiritual começa quando nós olhamos para Jesus e entendemos que precisamos ser formados à imagem de Cristo. Eu gostaria de ler alguns textos. Você deixa marcado aí e vai para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Eu vou tentar passar rápido por esses textos. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Presta bem atenção no que esses textos dizem. 2 Coríntios 3, verso 18. Diz: e todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, nós precisamos dia a dia, e nós vamos ser transformados para ser igual ao Senhor. E isso, muitas vezes, é uma afronta para alguém que não é crente. Olha, como eu disse, eu moro numa cidade que todo mundo sabe que eu sou pastor. Todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas, né? Talvez tenha pessoas que não sabem, mas a maioria das pessoas sabe. Todo mundo, se chegar alguém lá e disser, onde é que mora o pastor? Vamos mandar vocês lá para minha casa. E é impressionante que eu lembro, quando eu morava na cidade de Missão Velha, que é um pouco maior do que Farias Brito, eu fui dar um estudo bíblico para uma irmã e ela convidou toda a família dela. Era mais de 30 pessoas. E aí, quando eu cheguei para dar o estudo, dando o estudo lá, de repente chega um homem e a sua esposa. E ele senta e a gente dando o estudo, aquele homem disse que tinha abuso de pastor, porque todo pastor era ladrão. E eu tinha me identificado como um pastor assim que eu cheguei lá e comecei o estudo bíblico. E ele disse, todo pastor é ladrão. E o pessoal tentando calar ele e tudo, não conseguiram, né? Com pouco tempo depois ele disse que tinha abuso de crente. Agora, por que isso? Por que as pessoas têm raiva de crente, nojo de crente? Sabe por que é? É porque quando as pessoas olham para nós, elas veem um padrão de vida diferente, um modelo de vida diferente. Quando as pessoas olham para um crente, veem uma pessoa que luta contra o pecado, uma pessoa que não aprova o pecado. Ou seja, quando as pessoas olham para nós, em outras palavras, se você é um crente, não precisa nem você falar, a sua vida mostra Jesus Cristo. A sua vida mostra Jesus Cristo. A verdade é que isso traz nojo às pessoas. Lá na cidade tem pessoas que odeiam crentes, odeiam pastores. E por conta disso, muitas vezes as pessoas não querem nem receber na sua casa um crente. Imagine isso no interior, e imagine numa capital, que o povo está mais evoluído, vamos assim dizer, né? Apesar que se você for no interior, você vai ver a evolução, talvez ainda muito maior. Mas eu preciso entender isso. O texto aí vai dizer que somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Um outro texto, Gálatas 4:19, é só você passar aí. Gálatas 4:19. Assim diz a palavra do nosso bondoso Deus. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós.
Que linguagem bonita, não é? Sofro as dores de parto. Só as mulheres aqui sabem o que é uma dor de parto, né? Paulo está dizendo, eu sofro essas dores para que Cristo seja formado em vós. Era um pai amoroso, um pai que cuidava dos filhos, era um pai que zelava para que os filhos tivessem a imagem de Cristo em suas vidas e pudessem refletir Cristo em suas vidas. Um outro texto, João 13:15. João 13:15. Diz a palavra do nosso bondoso Deus. Jesus falando, ele diz, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Como eu vos fiz, façais vós também. Jesus Cristo sofreu? Sim ou não? Se ele sofreu, ele está dizendo, então sofra também. Ah, pastor, quer dizer que agora eu tenho que sofrer? Vou ali para o meio da pista. Pode matar, que eu sou crente. Eu lembro de uma vez, um irmão que disse, eu estou doido para levar um tiro hoje por conta de Jesus. Quem quiser dar um tiro em mim, eu estou pronto para morrer. Não é isso também, né? Espera ainda. Viva uma vida cristã para Deus. Viva uma vida de amor a Deus. Que as perseguições virão. Você não precisa buscar, elas virão. Quando você começa a buscar uma vida de pureza espiritual, se preocupe não, que o sofrimento vai vir. Por isso que eu penso que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo a nada, para que eu não seja desqualificado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando estava orando no Getsêmani, ele orou intensamente, porque a luta era grande. E ele pediu para os discípulos orarem também. Vida de pureza envolve seguir o exemplo de Jesus Cristo. E esse exemplo de Jesus Cristo, ele traz a nós, conforme o versículo 2, um ensinamento tão rico. Ele diz, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as suas paixões, ou com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É claro esse versículo, não é? Não precisa buscar lá nos originais, fazer uma interpretação, uma exegese. É claro. Ele está dizendo que resta um tempo para nós. E o tempo que resta para nós, eu não devo viver mais segundo as paixões que antes eu vivia. Eu não devo buscar mais aquelas coisas que antes eu buscava. Eu devo agora buscar as coisas que Cristo quer que eu busque. E isso implica, conforme o versículo 1, ele no final diz, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Quando você procura viver uma vida segundo Deus, você vai deixar o pecado. Tem algum pecado que você ainda não deixou, jovem? Que você ainda pratica, jovem? Homem que está aqui essa noite, Senhor, tem algum pecado que você ainda alimenta? Tem algum pecado que é o ídolo do seu coração? Se tem esse pecado, quando você busca a pureza, esse pecado não vai ter mais poder em sua vida. Você vai deixar ele. Tem alguma irmã aqui que tem um pecado que, pastor, tão bonzinho, pastor, ninguém sabe. O seu Deus sabe. E Ele quer que você deixe esse pecado. Ele quer que você lute contra esse pecado. E você tem todas as armas possíveis, santas, de Deus, para lutar contra esse pecado.
o nosso maior e principal problema é que a gente não olha para Jesus Cristo. A gente olha para os irmãos e começa a defender o pecado em que nós estamos vivendo. Olha para Jesus. Procura olhar para Ele e ver o exemplo que Ele te deu. Segundo, e eu vou terminar com esse. Busca a pureza espiritual abandonando o pecado. Ontem eu falei de uma criança que ela se doou para missões, não foi? E o exemplo que eu dei foi de uma criança que entrou dentro de uma bandeja e disse: a minha vida eu entrego a missões. Se pudéssemos, de maneira figurada, abandonar algo, e eu pedisse para você colocar nesse gasofilácio determinado tipo de pecado que você está praticando, que isso está te tornando impuro, o que você colocaria? Se eu pudesse te dar um papel e você escrever, e você colocar aqui, e poder dizer: eu vou deixar ele aqui. Depois os irmãos vão juntar tudo, leva ali atrás e toca fogo. Acabou, eu não vou mais praticar esse pecado. Seria tão fácil, não é? Seria tão fácil. Mas não é assim. O texto lá de Pedro, volta para lá, por favor. O capítulo 4, o versículo 3, ele vai falar novamente do tempo. Porque basta o tempo decorrido para tendes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Aí no 4 ele disse: por isso, difamando-vos, estranho, não que concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. A ideia é: não façam o que eles fazem. O mundo faz isso. O mundo anda de maneira intensa, fazendo sua vontade. E muitas vezes quer nos influenciar a isso. Quantas vezes eu e você não somos influenciados a mentir por conta da sociedade em que nós vivemos? Quantas vezes nós não somos levados a praticar determinado tipo de pecado por conta de que a rua que nós estamos praticou esse pecado de mentira? A sociedade, de uma forma geral, quer que a gente viva uma mentira. Porém, lembre-se, você precisa abandonar. Basta o tempo decorrido. Basta o tempo decorrido. Vocês viveram em devassidões, paixões, embriaguez, comilanças e idolatrias infames. Agora, chega uma hora que você não tem mais que viver. Você não precisa mais viver. É como se essa palavra aí que é usada no princípio, basta. Todo mundo aqui entende essa palavra. Mas a ideia de basta é agora basta. Já chega. Está na hora de acabar com isso. Dá um fim a isso. Porque se você continuar, você não vai ter como pregar para alguém que vive o mesmo pecado que você está vivendo. Irmãos, ontem eu falei, tempo de igreja, tempo em que você está na igreja não faz você maduro não, viu? Porque existem muitos crentes novos que estão crescendo espiritualmente, que leem a Bíblia e se dedicam ao Senhor. Que isso não os faça ensoberbecer a eles. Mas tempo de igreja, você está muito tempo de igreja, isso não quer dizer que você é maduro, não. Nem eu, porque sou pastor. Eu preciso todos os dias, dar um basta no pecado em minha vida. E para isso, há uma necessidade de, olha, antes eu tinha essa vida, eu vivia como os gentios, distante de Deus, afastado do Senhor, por conta
de que eu buscava mais a minha vontade, não a vontade de Deus. Eu não tinha vínculo com Deus. Eu não tinha comunhão com Deus. Eu não tinha nenhum relacionamento com Deus, porque eu estava morto em meus delitos e pecado. E um morto espiritualmente não pode buscar a Deus, se não for Deus agindo em sua vida, levando ele a compreender a salvação em Jesus Cristo. Em outras palavras, Pedro está dizendo, está demonstrando que, olha, tem aqui um catálogo de vícios, de pecados, em que as pessoas estão vivendo. Vocês têm que viver de maneira diferente. Por isso, abandonem, deixem, não vivam mais. Vocês viveram antes. Se eu perguntasse aqui, quem antes aqui era um cachaceiro, um bebarrão, um usuário de drogas, talvez até outros pecados mais devassos. Até as pessoas dizem, né? Todo crente tem um passado, não é? A gente não escuta muito isso. Porque o crente já não nasce crente. Porque não tem como nascer crente, né? Porque se fosse, era bom demais, né? Já nascer crente, eita, como era bom. No entanto, ele está dizendo, tornem-se conscientes de que agora, em vocês, há um abismo, há uma parede que separa vocês de Deus. Você é crente, não pode mais viver aquela vida antes. Você não tem mais que viver essa vida. Ele vai falar de alguns pecados, e sempre os pecados que ele fala aqui, todos, dá a ideia de vários pecados dentro desses pecados. Quando ele fala de devassidões, ele está dizendo várias devassidões. Quando ele fala de idolatrias, ele fala de várias idolatrias, comilanças, bebedeiras, orgias, várias. Ele está tentando resumir, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, vocês praticavam isso de maneira intensa. Agora, deixa isso para trás. Essas disputas pelo pecado, deixa para trás. No verso 4, do mesmo capítulo aí, diz, não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Não tem mais como concorrer. Vocês precisam, em outras palavras, viver a nova vida em Cristo. Muitas vezes a gente quer disputar com um descrente. Às vezes até com um crente. Não, quem está certo sou eu. Quem está certo sou eu, quem está errado é ele. Não, pastor, eu não peço perdão não, pastor. Pastor, quem errou foi ele, pastor. Eu sou mais espiritual, pastor. Não vou pedir perdão não, para quê? É impressionante que muitos crentes acham que agindo assim, estão maduros espiritualmente. Lembre-se que um dia nós vamos ser julgados, certo? Os ímpios também vão ser julgados. No nosso julgamento, nós vamos ser julgados segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. E uma das coisas que eu considero fundamental é procura ao máximo, ter o seu corpo voltado para Deus. Ter sua vida voltada para Deus. Porque vai ter um tempo em que cada um de nós vamos estar diante do Senhor. Precisamos dar bom testemunho. No capítulo 1, capítulo 2, é só você voltar aí um pouco, versículo 12, vai nos dizer, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios,
para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Bom testemunho. As pessoas vão glorificar a Deus com a vida que eu tenho para o Senhor. Eu não devo competir com eles, mas eu devo levar eles a Jesus Cristo. Muitas vezes eu vou ter que ceder no que é necessário, porque a Bíblia diz: se depender de vós, tende paz com todos os homens. E às vezes eu vou ter um vizinho chato, uma vizinha chata, muitas vezes até um irmão em Cristo, aquele que me vê, corre para conversar, e eu já não aguento mais, mas eu tenho que ouvir, porque aquele irmão é uma bênção na minha vida, ele está me ensinando a ter paciência, e eu preciso crescer nesse sentido. Mas olha o que diz o versículo 15, do mesmo texto, do mesmo capítulo: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. É impressionante, porque muitas vezes a gente quer fazer ele calar praticando o pecado, mas não. Deus está dizendo: vence o mal com o bem, leva ele a conhecer a Cristo através do bem. E nós precisamos ser semeadores do bem. Nós devemos exalar o bem. Para isso, precisamos exalar o bom perfume de Jesus Cristo em nossas vidas. E ser cheiroso, para que as pessoas nos cheirem, no sentido de verem Cristo no nosso viver. E isso faz com que as pessoas, até mesmo, olhem e vejam o julgamento de Deus através de nossas vidas para as suas vidas. As pessoas contemplam Cristo em nós e olham. Quantos aqui não chegaram na igreja por conta disso? Não chegaram a conhecer o Evangelho por conta disso? Olharam para a vida de um irmão temente a Deus e tudo, e eita, que vergonha, aquele irmão vive uma vida para Deus e eu sou um pecador perdido. Quantas vezes a gente, como crente, chega num lugar e tem uma pessoa fumando cigarro, o que a pessoa faz? Eu já vi casos da pessoa pegar o cigarro assim, apertar assim na mão e apagar. Já vi casos de um homem levantar, ele estava fumando um pé duro, ele levantou o sofá e jogou o bicho lá de baixo, mas a caatinga ficou no ar. Em outras palavras, meus irmãos, quando nós abandonamos o pecado e mostramos Cristo em nossa vida, as pessoas vão ver o julgamento de Deus em suas vidas, por conta de que estão vendo Cristo em mim. Estão vendo Cristo nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu falar. E isso vai fazer com que as pessoas vejam o juízo de Deus. Quantos casais descrentes Deus tem colocado para que eu fale do amor dele? Eles poderiam procurar o padre da cidade, mas eles não procuram o padre da cidade. É impressionante. Você, irmã, quantas pessoas já procuraram você descrente para pedir um conselho? Por que isso? Porque olham para você e veem em você uma pessoa que teme a Deus e que não vive mais aquela vida de pecado. Então, resumindo, nós temos um inimigo. E eu queria que você saísse daqui entendendo isso. Que nós temos um inimigo. E o inimigo é que crente é esse. Mas esse crente, ele pode ser alguém que se dispõe para a obra de Deus. Pode ser alguém que entende que tem pecados e que seu pecado, ele tem feito você não cultuar a Deus da maneira que ele quer, e você pode sim cultuar da maneira que ele quer quando você busca a purificação em Deus. Tem um inimigo que muitas vezes não quer se doar. Como crente, muitas vezes eu não quero me doar para a obra de Deus. Mas quando há uma doação mesmo, primeiro a Deus, depois
outros vão usufruir dessa doação que você fez. Vão poder ter essa doação que você fez. Mas lembre-se, você precisa, e eu preciso buscar a pureza. A pureza começa a partir do momento em que eu olho para Jesus Cristo e eu vejo o que Ele fez para que eu pudesse ter uma vida pura. Mas também, olha o que diz o capítulo 1, verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O texto vai falar que a obediência é necessária. Quem aqui quer obedecer a Deus? Amém. Você entendeu a minha pergunta? Mas se eu dissesse, quem aqui quer obedecer a Deus? Levante sua mão. Amém. Graças a Deus. Uma certa vez lá na igreja, na direção de um culto, o irmão começou a falar de Deus e uma mulher deu um pulo. Eu quero entregar minha vida a Cristo Jesus, eu quero ser uma crente. Numa direção. Talvez você diga assim, pastor, eu quero obedecer a Deus, mas tem tantas coisas, pastor, difíceis, e eu tenho até buscado a pureza, mas, pastor, o pecado tem sido mais forte na minha vida. Eu digo uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Quando você começar a colocar essas desculpas diante de Deus, você nunca vai ter força. Você nunca vai conseguir. Humilhe-se na presença de Deus. Diga a Ele, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quiser com a minha vida. Não tenha medo, não tenha vergonha. Vergonha a gente tem de matar, roubar e fazer coisas erradas. De entregar a nossa vida a Deus, a gente não tem que ter vergonha, não. De obedecer a Deus, a gente não tem que ter vergonha, não. Vergonha a gente tem que fazer de tudo aquilo que é errado. Mas de servir a Deus, não tenha vergonha, não. Tenha prazer, tenha gozo. É uma honra para a gente servir a Deus. Agora lembre-se, pureza. Eu preciso buscar ela, olhando para Cristo. Eu preciso abandonar a impureza. Se você quer fazer isso, na dependência de Deus, baixe sua cabeça, por favor, e ore agora. Não uma oração mecânica, mas ore, porque você ouviu a palavra, e a palavra falou ao seu coração essa noite. E peça ao Senhor essa noite, que Ele dê a você essa pureza que tanto você não tem buscado, talvez. E assim você precisa, e eu preciso buscar. Se você não é crente em Jesus Cristo, você também, primeiramente, tem que olhar para Jesus. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele disse que você precisa, então, renunciar à sua própria vida e crer nele de todo o seu coração. Para isso, você tem pecado e você precisa se arrepender dos seus pecados, confessando Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador da sua vida. Se essa noite você já tem ouvido a palavra e a palavra tem falado ao seu coração, ore aí aonde você está. Entregue-se completamente ao Senhor Jesus Cristo. Pai, essa noite tua palavra foi pregada a crentes e provavelmente descrentes. Eu sei, Senhor, que o Senhor soberanamente age em nossas vidas.
Reconheço que milagres ainda acontecem hoje. E o maior milagre é a transformação que a tua palavra traz em nossas vidas. Senhor, faz com que aqueles que estão aqui, que são crentes, possam, juntamente comigo, que sou crente também, aplicar a palavra do Senhor em nossas vidas. Que possamos buscar a pureza, Senhor, e abandonar a impureza. Que possamos olhar para Jesus Cristo como o maior exemplo de busca, de santidade, de luta contra o pecado, de resistência às tentações. Que possamos, ó Deus, em sua infinita graça que nos rodeia, que nos cerca, dizer sim ao Senhor e não às impurezas desse mundo. Eu peço por cada crente dessa igreja, peço que o Senhor abençoe a vida de cada um nessa busca, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Peço também por aqueles que estão aqui, que não são crentes ainda, que ainda não creram no Senhor, que a tua palavra fale aos seus corações, e que hoje à noite, eles entendam a mensagem de que somente Cristo pode resgatá-los, dar uma nova vida, e assim eles possam viver essa vida para a honra e glória do Senhor. Pai, eu te agradeço por esse tempo que tive aqui com esses amados irmãos. Peço que o Senhor os una e os faça crescer na tua vontade a cada dia. Oro pedindo por essa mocidade, que esses jovens se disponham a serem crentes fiéis ao Senhor, a serem crentes obedientes e dedicados ao Senhor. E se for da tua vontade, que o Senhor levante futuros pastores, missionárias e missionários no meio deles, que eles possam ir para os campos que já branquejam para a ceifa. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.